A escalada autoritária atingiu um novo nível. O ministro Alexandre de Moraes acaba de anular, com uma única canetada, a investigação técnica do Conselho Federal de Medicina sobre o acidente de Bolsonaro na prisão. Mas a perseguição foi além. Ele intimou o presidente do CFM a se explicar sob ameaça de processo criminal. Por que o STF tem tanto medo de uma análise médica independente? O que eles estão tentando esconder sobre as reais condições do ex-presidente? Fique conosco, pois vamos revelar agora a verdade que o sistema tenta calar. Vamos aos fatos nus e crus que tentam abafar. Na última terça-feira, dia 6 de janeiro de 2026, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, um homem de mais de 70 anos, sob a custódia do Estado brasileiro, sofreu uma queda dentro de sua cela na Polícia Federal e bateu a cabeça. Qualquer pessoa com um mínimo de humanidade sabe que um acidente desse tipo, nessa idade e nas condições de confinamento, exige atenção máxima. Não se trata de política aqui, trata-se de saúde e dignidade humana. A custódia de um ex-chefe de Estado é responsabilidade da União. Se algo acontece com ele lá dentro, o Estado deve explicações transparentes. Diante desse cenário preocupante, o Conselho Federal de Medicina, CFM, que é a autarquia máxima de fiscalização e normatização da prática médica no Brasil, agiu como lhe compete. O CFM não é um partido político, é um órgão técnico, criado por lei para zelar pela ética médica e pela qualidade do atendimento de saúde prestado a qualquer cidadão brasileiro. Ao saber do incidente, o CFM, cumprindo sua missão institucional, decidiu abrir uma sindicância. Para quê? Para apurar se o atendimento prestado pela equipe da Polícia Federal foi adequado, se os protocolos foram seguidos, se houve demora ou se a decisão de não removê-lo imediatamente a um hospital foi a mais correta do ponto de vista clínico. Era uma investigação técnica para garantir que não houve negligência médica. Apenas isso. Uma ação legítima de quem fiscaliza a medicina no país. Eis que, em um movimento que, infelizmente, já não nos surpreende, mas que continua nos chocando, o ministro Alexandre de Moraes entra em cena. Em tempo recorde, numa velocidade que o cidadão comum jamais vê na justiça para seus problemas, Moraes anulou a sindicância do CFM. Com uma canetada, um único ministro do STF decidiu que o órgão máximo da medicina brasileira não pode investigar um procedimento médico ocorrido sob a tutela do próprio Estado. Na sua decisão, Moraes usou termos duríssimos e questionáveis. Ele classificou a iniciativa legítima do Conselho como flagrante ilegalidade e desvio de finalidade. Parem para analisar essa frase. Um juiz está dizendo aos médicos que fiscalizar a medicina é um desvio de finalidade. Moraes alegou que o órgão não tem competência para essa investigação. Ora, se o Conselho Federal de Medicina não tem competência para investigar um atendimento médico, quem tem? O próprio STF. Moraes justificou sua decisão afirmando que a equipe da PF agiu de forma correta e competente e que isso foi corroborado por exames posteriores no hospital DF Star que não apontaram sequelas. Ele citou que já havia determinado atendimento médico integral a Bolsonaro desde novembro de 2025. O ponto crucial aqui, meus amigos, é como o ministro pode ter tanta certeza de que o atendimento inicial foi perfeito antes de qualquer investigação independente? Ele está tomando como verdade absoluta a versão dos próprios agentes do Estado que estão sob seu comando nos inquéritos. Ele atropelou a análise técnica. Ele decidiu que médicos não podem opinar sobre medicina quando o paciente é o seu principal adversário político. Isso é uma afronta clara à autonomia das instituições. É o judiciário dizendo que sabe mais de medicina do que os médicos. Se anular a investigação já foi um ato de força bruta institucional, o que veio a seguir demonstra a intenção de calar qualquer dissidência através do medo. Não satisfeito em apenas impedir o trabalho do CFM, Moraes partiu para ainda a ofensiva pessoal contra a liderança da instituição. Ele intimou o presidente do Conselho Federal de Medicina, o respeitado Dr. José Irã da Silva Galo, para uma oitiva em um prazo exíguo de apenas 10 dias. E qual o objetivo dessa convocação? Segundo a decisão, é para que ele explique sua conduta ilegal e, pasmem, para que se apure eventual responsabilidade criminal. Vocês entenderam a gravidade disso? Um médico, presidente de uma autarquia federal, está sendo ameaçado com um processo criminal simplesmente por tentar exercer
a função fiscalizadora do órgão que preside. A mensagem que Brasília envia para todo o Brasil é cristalina, aterrorizante e digna de regimes totalitários. Quem ousar questionar, quem ousar tentar lançar luz sobre o que acontece nos porões do poder, será perseguido, intimado e tratado como bandido. Estão criminalizando a fiscalização, estão criminalizando o dever de ofício. Essa intimação não é apenas para o Dr. Hiram, é um recado para a OAB, para os conselhos de engenharia, para os sindicatos, para qualquer associação. Não se metam onde não foram chamados, ou o braço pesado do STF cairá sobre vocês. É a mordaça institucionalizada. É a imposição do silêncio pelo temor da ruína pessoal e profissional. A verdade revelada. Por trás da retórica jurídica de ilegalidade e incompetência, usada por Moraes, esconde-se um objetivo muito mais sombrio e preocupante. Ao anular a investigação do CFM e, simultaneamente, intimidar seu presidente, Alexandre de Moraes não está apenas protegendo a imagem da Polícia Federal. Ele está operando uma blindagem total sobre as condições reais do encarceramento do ex-presidente Bolsonaro. Ele está impedindo ativamente que uma entidade terceira, neutra e técnica, produza um documento oficial que pudesse, eventualmente, apontar falhas, negligências ou condições precárias na custódia do ex-presidente. Imagine se uma sindicância do CFM concluísse que a PF errou ao não levar um idoso que bateu a cabeça imediatamente para uma tomografia. Isso geraria um terremoto político e jurídico. Colocaria em xeque a narrativa de que Bolsonaro está sendo tratado com toda a dignidade e segurança. Moraes não pode correr esse risco. Ele precisa manter o controle absoluto da narrativa. A única verdade permitida é a verdade emanada de seu gabinete. Ele usa sua caneta não para fazer justiça, mas para controlar a informação e intimidar qualquer instituição que tente exercer sua função fiscalizadora de forma independente. É um ataque direto à autonomia dos órgãos de classe e uma demonstração de poder supremo, desenhada para garantir que ninguém investigue o que ele não quer que seja investigado. O verdadeiro motivo dessa operação de guerra contra o CFM é evitar qualquer questionamento, por menor que seja, sobre a forma como o ex-presidente está sendo tratado pelo Estado sob a tutela do STF. Se estava tudo certo, se o atendimento foi perfeito, por que o medo da investigação? Quem não deve, não teme. Mas a reação desproporcional e agressiva do ministro sugere que há muito mais em jogo do que uma simples questão de competência administrativa. O que mais eles estão tentando esconder lá dentro? O Brasil exige saber a verdade. A situação é gravíssima e o silêncio não é uma opção. Estamos vendo as instituições serem dobradas uma a uma. Hoje é o CFM. Amanhã pode ser a sua categoria profissional, a sua igreja ou a sua família. Se você também está indignado com essa tentativa de calar a medicina e esconder a verdade, você precisa agir. Compartilhe este vídeo agora em todos os seus grupos de WhatsApp, Telegram e nas suas redes sociais. Ajude a furar a bolha da censura e a expor essa ditadura velada que se instalou no país. E eu quero ouvir a sua voz nos comentários abaixo. Você acredita que o Conselho Federal de Medicina tem o direito e o dever de investigar o atendimento a um ex-presidente? Ou você acha que Alexandre de Moraes está certo em usar seu poder para calar a instituição e ameaçar seu presidente? Deixe sua opinião. Ela importa e é a nossa arma contra o arbítrio. Vamos juntos nessa batalha pela verdade.